Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos continuar com o PET volume 2 de 2021. Esta é a explicação e correção da semana 2 do primeiro ano do ensino médio. Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa um joinha para dar aquela força pra gente. Vamos começar? O tema trabalhado essa semana, ou eixo temático, é jogos e brincadeiras. Mais especificamente, vamos falar do xadrez. Esse jogo milenar que fascina diversas culturas. O xadrez tem mais de 5 séculos de história. Ele surgiu no sudeste da Europa na segunda metade do século XV, durante o Renascimento Cultural, e até hoje é um dos jogos mais populares do mundo. O xadrez pode ser levado para as aulas de educação física de forma simples e divertida. Continuando aqui, vem trazendo um pouco da origem do xadrez. Há um consenso entre os historiadores de que, provavelmente, foi na Índia que surgiu o xadrez. A principal diferença entre o jogo atual e os seus antecessores fica por conta da limitação de movimento de algumas peças e a substituição que ocorreu ao longo do tempo entre uma peça e outra. Como exemplo, o bispo era conhecido como elefante, e a dama, uma das peças mais poderosas do xadrez atual, era conhecida como vizir. Mas foi na França do século XVIII que eventos do xadrez tomaram forma, e daí em diante se desenvolveram cada vez mais. Na sequência, vem trazendo aqui as posições no tabuleiro e as movimentações. Vamos entender um pouco mais sobre o xadrez. Ele é um duelo entre duas pessoas, e são 32 peças dispostas no tabuleiro, 16 brancas e 16 pretas, separadas entre os dois jogadores. Cada jogador possui, de uma mesma cor, 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei. A premissa básica desse jogo, o objetivo principal, é atacar o rei adversário até que ele não tenha escapatória. Quando isso acontece, temos o famoso checkmate. As peças são distribuídas pelo tabuleiro, que tem 64 casas, e ficam umas de frente para as outras. As peças são dispostas da seguinte forma: a segunda fileira ou a penúltima fileira com os 8 peões, a depender do referencial que você adota. Os peões têm a movimentação bem limitada, andam apenas uma casa para frente, a não ser no primeiro movimento, que podem andar até 2 casas e só capturam na diagonal. Na sequência temos as torres, que ficam cada uma em uma extremidade. A torre se movimenta na horizontal e na vertical quantas casas quiser, sem pular peças. Na sequência temos o cavalo, que é posicionado ao lado da torre em cada uma das extremidades, e tem um movimento de L. Durante a sua trajetória, o cavalo pode ainda transpor peças, passar por cima. Na sequência temos o bispo, que faz movimentos somente na diagonal, quantas casas quiser, mas sem transpor as peças. E por fim, o rei e a rainha. O rei inicia o jogo na parte central da última fileira. Ele ficará na casa contrária à sua cor. Seu movimento é bem simples, é uma casa para qualquer direção, desde que esteja livre. Já a rainha, a peça mais poderosa do xadrez, tem movimentação livre tanto na horizontal, vertical ou diagonais, e se movimenta por quantas casas quiser, só não pode transpor peças. Como funciona para ganhar o jogo? Você deve, basicamente, capturar o rei adversário ou colocá-lo em situação de cheque. E existem jogadas que podem levar ao empate. Após essa breve explicação sobre o xadrez, nós vamos agora às atividades da semana. Atividades. Atividade 1. Identifique as peças de xadrez abaixo e descreva como cada uma se movimenta. E aí temos aqui o peão, a torre, o cavalo, o bispo, a rainha e o rei. E como resposta eu coloquei o seguinte: o peão se movimenta apenas uma casa para frente e somente captura as outras peças na diagonal. Opcionalmente, cada peão pode avançar 2 casas no seu primeiro movimento do jogo. A torre, por sua vez, se movimenta tanto na vertical quanto horizontal, mas não pode pular outras peças, e tem a movimentação livre quantas casas quiser. O cavalo é a única peça que pode pular outras peças. O movimento do cavalo é em forma de L, quer dizer 2 casas em sentido horizontal e mais uma na vertical ou vice-versa. O bispo se move ao longo da diagonal, não pode pular outras peças. A rainha se move ao longo da horizontal, vertical, diagonais, mas não pode pular outras peças. O rei, por sua vez, e a última peça solicitada na questão,
pode se mover em todas as direções, horizontal, vertical e diagonal, somente uma casa por vez. Quem conseguiu construir uma resposta próxima a essa conseguiu acertar a questão. Caso seja necessário, pause o vídeo e verifique as respostas colocadas. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. A dama é um jogo disputado em um tabuleiro idêntico ao do xadrez, em que o objetivo é capturar ou imobilizar todas as peças do adversário. Você já jogou dama? Explique as diferenças e semelhanças entre o jogo de damas e xadrez. Respondendo a primeira parte da pergunta, eu coloquei que sim, eu já joguei dama e é uma pergunta pessoal. Quanto às diferenças e semelhanças, eu coloquei algumas. As semelhanças são jogos de estratégia, obviamente, onde o objetivo é capturar ou imobilizar as peças do oponente. Quanto às diferenças, eu coloquei que possuem peças diferentes e com funções diferentes, além de regras completamente distintas. Após responder a atividade 2, nós vamos à atividade número 3. Atividade 3. Assinale a alternativa correta em relação às peças do xadrez. E a alternativa correta é a letra A. A rainha é considerada a peça mais valiosa e importante por fazer tanto os movimentos das torres quanto os movimentos dos bispos, ou seja, diagonal e em linhas reta. Quem marcou a letra A conseguiu acertar a atividade 3. A letra B está incorreta, pois o cavalo e a torre são as únicas peças que têm permissão para soltar outras peças durante uma movimentação de ataque. Está incorreto, pois apenas o cavalo tem essa função. Os peões se movimentam apenas uma casa para frente e podem capturar as peças adversárias se movimentando para o lado, esquerdo ou direito. Na verdade, os peões capturam as peças na diagonal. É isso que torna, então, a letra C errada. A letra D, o bispo se movimenta apenas em diagonal e quantas casas quiserem. Os bispos se movimentam apenas em diagonal e quantas casas quiserem, assim como o rei, que pode se movimentar apenas em diagonal, porém uma casa por jogada. Na verdade, o rei se movimenta em qualquer direção, apenas uma casa. Então é este ponto que torna a letra D errada. Quem marcou a letra A acertou a atividade 3. Atividade 3 é a última atividade da semana. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar no campo de comentários que eu vou procurar responder todo mundo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de correção do PET. Deixe um joinha se esse vídeo foi útil. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo.